Galera, fã do esporte, fã de cinema, a gente assistiu Velozes e Furiosos 9. E aí, o filme é bom ou não é? Valeu a pena ou não valeu a espera, hein? Que novidade a franquia trouxe pra gente? Quer saber o que a gente achou? Fica comigo aqui, é depois da vinheta. E aí galera, Spotco na área, tudo bem? Tudo certinho com vocês aí? Finalmente conseguimos ir para o cinema assistir mais um filme com toda a segurança possível, todos os protocolos possíveis. Fomos assistir Velozes e Furiosos 9 e já fica o alerta para você, é um review com spoilers, hein? Se você não quer saber o que aconteceu com o filme, se você não assistiu, para aqui agora, vai lá assistir, depois você volta aqui para assistir a nossa análise e deixa nos comentários se você concorda com a nossa análise, se você não concorda, se você viu alguma coisa diferente. E se você seguir daqui pra frente, já sabe, é por sua conta e risco, eu não quero ninguém aí babando depois com os spoilers, hein? Beleza? Olha lá, Eric, esse é um ser extraterrestre, diferente de todo mundo, que não liga pra spoiler, pelo amor de Deus. Eu fujo de spoiler igual a Wanda foge do Mephisto, Deus me livre e guarde. Pra que vai no cinema ver o filme depois então? Eu gosto. Mas você vai sabendo. Não tem problema. Você não vai ter surpresa. Eu vou ter surpresa do que me contaram. Avestruz. Bom, galera, vamos lá. Velozes e Furiosos, uma franquia que manteve o nível da obra toda lá em cima, um filme que manteve o nível da franquia em cima, isso eu quero dizer. Que teve todos os aspectos que a gente conhece. Um filme que manteve o seu nível de marmelada, que manteve o seu nível de ação lá em cima. Um filme que tem sequências de ação que você mal respira, que tem tiradas de humor, tiradas cômicas brilhantes. Eu dei muita risada. Quem que não vai dar risada com o Roman, com o Tej? A gente teve surpresas, né? Personagens que a gente achou que tivesse morrido e um personagem que a gente achou que tivesse morrido e não morreu, que é o Han, já falo sobre isso. Um filme que manteve as expectativas em alta. Tudo aquilo que eu esperava, eu fui contemplado, eu fui atendido. Esse filme em específico, os roteiristas, eles mataram dois passarinhos com um tiro só. Eles explicaram a questão do Han tá vivo, atrelando isso ao próprio roteiro, à própria trama do filme. A CIA e uma outra organização correndo atrás de pôr as mãos num dispositivo altamente tecnológico chamado Projeto Ares, que era lá uma esfera lá, né, tecnológica, que se conectada no equipamento correto, conectando a um determinado satélite, o detentor dessa tecnologia passaria a ter domínio sobre todos os arsenais bélicos das nações. Então, um mal que é impensável de cair em mãos erradas. É nesse contexto que o Han, lá atrás, foi com a Gisele para Tóquio e lá ele foi recrutado pelo agente da CIA, o Seu Ninguém, interpretado pelo Kurt Russell, que recruta ele para conseguir uma das metades desse projeto Ares. Ele até consegue, nesse furto, né, dessa metade, os cientistas que produziram essa tecnologia, ele estava na casa dos cientistas, acontece lá um atentado e o carro dos cientistas explode, deixando para trás a pequena Ellie, uma garotinha de 11 anos, que o Han percebe que ela tinha ficado órfã naquele momento. Não foi o Han que explodiu o carro, tá? Só dizendo, foi essa outra organização aí, que também queria o Projeto Ares. Mas ele leva a pequena Ellie com ele, eles estabelecem ali uma relação de pai e filho, né? E naquele momento em diante ele já não estava mais com a Gisele também, porque a Gisele foi morta, né? Foi assassinada por um dos irmãos Shaw. E já vão direto para a cena em que o carro do Han, tá lá caído de ponta cabeça, e a explicação foi a mais simples possível, o que me decepcionou um pouco. Eu esperava uma explicação um pouco mais complexa, um pouquinho mais elaborado, mas tudo bem, a gente aceita, porque não é fácil de resolver o problema que eles mesmos criaram, né? Com esse rolo cronológico dos filmes, é o 1, é o 2, depois é o 4, é o 5, volta pro 3, não sei. Então, simplesmente foi um truque de ilusão que o Seu Ninguém produziu ali para enganar o Deckard Shaw. Então, num primeiro momento, a câmera mostra o Han lá dentro,
simplesmente num segundo momento o Han já não tá mais lá dentro e o Han elogia o Sr. Ninguém, que foi um belíssimo truque de ilusão, e o Sr. Ninguém diz o seguinte: a parte mais fácil foi iludir o Shaw, a parte mais difícil vem agora, que é manter você morto, e eu vou cuidar disso. Galera, simples assim, vida que segue. Se tem uma coisa que move os Velozes e Furiosos, a família do Dominic Toretto ali, não a família de sangue especificamente, mas a família mesmo, a equipe, aquele que se doa, aquele que se sacrifica pelo outro, é o conceito de família. E neste filme, não só a família Velozes ela foi novamente enaltecida, mas principalmente eles precisaram ir para a questão da família de sangue mesmo do Dominic Toretto, porque tinham que explicar como é que o Jacob Toretto, o irmão, né, do Dom, apareceu na história e por que eles se odeiam tanto. E a gente viu logo no começo do filme que isso tinha a ver com as corridas da época deles mais jovens, né? Uma família que sempre teve a corrida no sangue, aonde uma alteração ali no motor que o próprio Jacob provocou no carro do pai foi a ação que explodiu o carro do pai, e o Dom depois descobre e não conversa com o irmão por conta disso, dele acreditar ao irmão o assassinato do próprio pai. Mas as condições foram completamente diferentes. O próprio Jacob depois veio explicar para o Dominic Toretto que foi um pedido do próprio pai, já que a família estava completamente endividada. Então dali em diante começou um processo, um desenvolvimento dos dois personagens, num processo de reaproximação, aonde o Jacob entende a raiva do Dominic Toretto e o Dominic Toretto, por sua vez, entende a situação da família, né? E tenta, com a presença da Mia, né? Que é a irmã, né, dos dois ali, a presença feminina, tentando conciliar essa situação. E isso foi muito bem explorado, de modo que no final do filme a família de sangue está unida de novo, além da família, a família de, como que eu diria, a família de consideração, a família de compromisso, né, de um com o outro ali. Um filme que se pautou principalmente neste filme específico pelo uso de eletroímãs, né, com controles dentro dos carros, né, virando ali, controlando para positivo, negativo, atração, expulsão, conforme a necessidade. Era faca, garfo, carro sendo jogado para longe, ora trazendo para dentro. Olha, sensacional. Fica aqui o destaque para a última tomada. A gente teve foguete, teve propulsor, teve Pontiac indo pro espaço para desativar satélite, né, o Roma e o Tej. A gente teve de tudo nesse filme, teve jato, carro voando por ponte que estava caindo, os caras conseguiram achar tração ainda para conseguir subir a ponte, o Dominic conseguindo enroscar a roda num cabo de aço, avião conseguindo resgatar carro em queda livre, né, com eletroímã. Gente, teve de tudo, mas a última sequência, uma das últimas sequências de ação, no último ato do filme, com aquela carreta enorme, conjugada, né? Essa sequência, uma das últimas, pra mim, foi a melhor sequência de ação do filme todo. O Jacob Toretto, inclusive, nessa cena, descobre que foi traído. A Cypher trai, né, o próprio Jacob, tomando o lugar dele. Nós não sabemos exatamente quais foram as condições, o que ela disse exatamente para tomar o lugar dele, né? E isso se é que ela realmente não estava por trás de tudo desde o começo, hein? De repente foi uma cortina de fumaça só para enganar o Jacob, pro Jacob fazer o serviço sujo para ela. É uma teoria que eu tenho aqui. De repente foi isso que aconteceu e a gente vai ver isso só mais para frente nos outros filmes. Mas o fato é que essa organização que contrata o Jacob, diferentemente do que eu achava, né? Eu achei que o Jacob estava trabalhando em parceria com a Cypher contra o Dom, quando na verdade o Jacob não queria nada contra o Dom. Ele foi obrigado a lutar contra o irmão porque o irmão apareceu na jogada, mas ele, como espião, ele simplesmente foi contratado para pegar esse projeto Ares, né? E ele não estava trabalhando para a Cypher nada. Mas no final ele é traído, a Cypher toma o lugar dele e os caras tentam matar o Jacob. É neste final que esse processo de reaproximação entre Dominic Toretto e Jacob Toretto acontece pra valer, e aí os dois irmãos se unem em missão contra esse pessoal, propiciando essas cenas que eu falei aqui agora, sensacionais. Para fechar aqui a nossa análise, então, 3 pontos que eu considero ainda importantes que a gente tem que ver. O time feminino. Que atuação do time feminino, hein?
A Letty, a Mia, a Ramsey, a Ellie, a própria Cypher, né? Inclusive uma frase da Letty, hein? Que ela, Letty, ela só encontra paz no caos. Forte isso, hein? Segundo ponto, o Brian não morreu. Sim, é isso que você ouviu, o Brian não morreu. Pelo menos no roteiro, não morreu. Eu acho que é uma decisão que o Van Diesel deve ter tido com os produtores, com os roteiristas, de manter, de certa forma, o Brian vivo, né? E como é que ele foi mantido vivo nesse filme? Em dois momentos. Quando a Mia diz pro Van Diesel que o pequeno Brian, o filho, juntamente com os filhos dela, estavam seguros porque eles estavam sendo cuidados pelo Brian. E no final do filme, sempre depois de uma missão encerrada, eles têm lá um almoço em família, aonde o Dom, ele sempre tenta fazer um agradecimento, uma oração ali, né? É muito comum nos filmes de Velozes e Furiosos. E neste filme específico, quem iria fazer o agradecimento ia ser o pequeno Brian. É a primeira vez que ele ia fazer o agradecimento. Então, quando tá para começar o agradecimento do pequeno Brian, a gente escuta lá um ronco, a gente escuta lá um ronco de motor, e aí em câmera lenta o Van Diesel abre um sorriso, vira de lado, e o que acontece? Lá no final da rua, um carro azul aponta lá de baixo e vem vindo, que é o carro que o Brian usou ou usava, né? Era comum ele usar nas suas aparições em Velozes, e ele entra na garagem da casa, mas óbvio, não mostra o motorista, não mostra a cara, não mostra nada, e o filme termina por aí, dando a entender que o Brian também chegou pro almoço. É a forma que eles estão encontrando de manter a memória do personagem, e por que não, do ator também, viva na família Velozes. E por último, a cena pós-crédito. Sim, teve cena pós-crédito, nós estávamos lá, achando que nós iríamos embora do cinema, vendo as letrinhas subindo, quando de repente aparece uma bolsa de boxe, né? Não sei o nome daquilo direito lá, aquele saco e alguém treinando boxe ali, socando, esmurrando sem parar. Era o Deckard Shaw, interpretado pelo Jason Statham, sim. E aí ele abre o zíper e quem que estava lá dentro? Era areia? Não era areia, era um pobre coitado tomando um murro atrás do outro ali, que ele queria um pendrive, né? E o rapaz falou que não sabia mais do pendrive, nada. Nesse momento, ele escuta uma batida de porta lá, um toque, toque, toque. E quando ele para de esmurrar o cara e vai para essa porta, ele abre, é o Han. O Han foi visitar, o Han descobriu aonde estava o Deckard Shaw. Ele apenas se olham, o Shaw se espanta de ver o Han e a cena para por aí. Com certeza o Han deve ir atrás de vingança pela morte da Gisele, que ele acredita realmente o assassinato da amada ao outro irmão do Shaw. Galera, Velozes e Furiosos, veio aí um baita de um filme, super recomendo você assistir, muito rapidamente assim que der você assiste, como muito rapidamente também, deixa aqui embaixo o seu like super furioso pra gente aqui, deixa a sua inscrição mais rápido do que nunca, ativa o sininho para você nunca perder vídeo novo, fiquem bem, fiquem em paz, até o próximo vídeo, valeu galera, Spótico na área, eu só encontro paz no caos.